Vê se começa a chegar gente aqui daí, viu, DJ? Não, Vai aparecer. dá pra acompanhar pelo meu também? Você segue a página da Grissols no Instagram? Nem tem Instagram. Ixi. Opa. O que tá escrito ali? Confir. O cara que trabalha com frango não tem tempo com essas coisas de rede social. Eu sou fraco isso aqui, velho. Não, Maria Vitória. Aqui, ó, tá vendo aqui? Entrou, ó. Isso. Tá? Anderson. Rapaz, eu tô seguindo também. O próximo investimento do cara é um óculos. Rapaz. Matheus Pires. Tá bom. Pessoal, bom dia. Daqui a pouco, mais 3 minutinhos aí, a gente começa, tá? Só deixa o Instagram avisar todo mundo. Maria, avisa o pessoal lá. Só me confirma, pessoal, se o som tá bom aí. Se não tá bom. Aí o meu DJ vai verificar ali se vocês responderem se tá bom ou não, tá? Confirma pra mim, tá, Maria, se o som tá bom. Não foi passado pro pessoal já, né? Já. E a gente tem aquelas comunidades, né? Você participa, né? Sim. E a Maria geralmente avisa. Mais um minutinho. Tá bom o som? Maravilha, DJ. Mais uns minutinhos a gente já começa. Esse aí é o VJ. É o VJ, E semana que vem, Flávio, vai ter o... Conhece o Marcos Viganó? Pessoalmente não. Mas você já viu palestra dele? Sim. Então vamos explorar ele bem semana que vem. Vai estar também. Segunda-feira. A gente quer fazer tudo na quarta, mas ele não podia na quarta. Vai ser na segunda-feira. Se clicar no ao vivo aí, dá, né? Estou procurando. Aqui, ó. Pessoal, mais um minutinho e a gente já começa aí, tá? Você quer acompanhar alguma coisa aqui? 5 pessoas visualizando. Não. Só saber se tiver alguma pergunta aí. Se você quiser acompanhar para saber se alguém te perguntou alguma coisa. Não, vai te perguntar. Pergunta sim, tranquilo. Maravilha. Então foi 10h05, a gente começa. Maravilha. Tá com espaço aqui? Não, tá ótimo. Pessoal, compartilha aí, tá? O seu amigo produtor, amigo granjeiro. E hoje nós vamos explorar o Flávio aqui, tá? Estou falando para você que tanto dinossauro vai cascar grossa na atividade e pegar a gente, cara. Mas eu não posso deixar um cara de 16 a virar alguma coisa e tem que falar, né, Flávio? Não é à toa, né? Insanidade. Mas a gente também vai pegar daqui uns dias bater um papo, né, com o Eliel. Ele é um advogado e ele é presidente de uma cooperativa. Né? Então, eu acho que é uma tendência também, sabe? Os produtores, a CADEC é ok, mas a cooperativa também. É muito interessante. Isso eu acho que vai ser uma tendência, sabe? Então eu vou bater um papo com ele na outra quarta-feira. Fica atento aí. A gente tem um sanguezinho de cooperativa, né? Sim, então... sim. Eu acho que daí ganha corpo também, principalmente tem algumas questões e tal, né? Não a questão do frigorífico, mas a questão do compra, claro, né? Principalmente compra, venda de cama de frango, cada dia mais insumo biológico. Quer falar um pouquinho também do teu hack ali? Essa é uma das vantagens da gente
tem um número grande de aviários, né? Tem É, o poder exatamente. de barganha. É, poder barganha. Então, se você tem uma cooperativa, isso influencia bastante. Pois é. Bom, pessoal, a gente vai começar, tá bom? Mas não deixa, continua compartilhando aí com o pessoal chegando aí. Apesar que depois fica gravado, né? Vocês podem acessar, depois a gente disponibiliza no YouTube também na nossa página. Bom dia a todos. Esse é o nosso, né? A gente apelidou, Flávio, de FrangoCast. FrangoCast, legal. Enfim, podcast está na moda, por que não o FrangoCast, né? Então a iniciativa da AgriSolos, né? Para tentar levar aí para o nosso produtor alguma dica, né? Compartilhando informação para que ele consiga também, quem sabe, aplicar alguma dica dessa na sua propriedade, tá? Bom, meu nome é Anderson e hoje estou aqui com o Flávio Souza, né, Flávio? Flávio Roberto de Souza. Muito bem. Produtor GT Foods aqui da região de Nova Esperança, né? E atualmente com 16 aviários e contando. Né, Flávio? Contando. Flávio, me conta aí, uma coisa importante, tá? Cliente AgriSolos aí já há uns 4 anos, tá, pessoal? Me conta um pouquinho, Flávio, da sua trajetória pré-avicultura e como é que a avicultura pintou na vida de vocês aí. Bom, eu sou formado em gestão de agronegócios, né? Isso aí tem uma grande influência pelo meu pai, que envolvido no setor de produção rural já há décadas, né? Só de cooperativa, meu pai tem 30 anos de cooperativa, fora outras empresas voltadas ao ramo do agronegócio. Cooperativa... Cocamar e Coamo. Ah, ele trabalhou no Só Cocamar e Coamo tem 30 anos. Ah, legal. Começou lá nos primórdios da cooperativa aqui no Paraná. E isso influenciou bastante. O pai tinha uma propriedade rural lá na região próxima a Pitanga, né? Para ser mais alto, na cidade de Palmital. E a gente sempre esteve envolvido no setor, né, do agro, e isso aí sempre esteve com a gente. Igual a gente estava falando agora há pouco, que a gente tem um pouco do sangue de cooperativismo, né? Porque isso aí veio da nossa base, não tem como fugir. E aí nós estávamos procurando um investimento para fazer, porque nós tínhamos um escritório de representações. Eu trabalhei 7 anos como representante comercial. E aí aquela bichinho falava lá dentro, volta para o agro, vamos trabalhar. Até então tinha propriedade, mas como a gente não dava mais conta de estar tocando propriedade e ir para o escritório, a propriedade ficou arrendada. E era muito capital investido para pouco retorno. Né? Basicamente, o feijão com arroz é isso aí. Então é muito capital, pouco retorno. Mas essa propriedade que vocês tinham lá, o que tinha nela? Era pastagem? Pecuária. Né? E nós começamos a abrir para agricultura, né? Então tinha lavoura também? Tinha. Nós chegamos a abrir 70% dela para deixar a área mecanizada. Ah, legal. E aí o bichinho do frango picou a gente, eu lendo várias reportagens, eu lembro, até dias atrás eu tinha aqui a reportagem ainda, eu lembro que foi meados aí, no segundo semestre de 2014, saiu uma reportagem no jornal. Eu tenho guardado... 2014? 2014. Né? E nós começamos ao interesse na agricultura. E a partir disso nós montamos um projeto, né? O que seria o projeto de viabilidade. A intenção seria a gente pegar tudo que nós tínhamos e colocar dentro da agricultura. Né? Como eu estava falando para você, o meu capital investido foi muito menor do que meu pai é o grande idealizador disso aqui, o capital. Nós montamos a granja 100% com capital próprio. Só deixa eu entender a trajetória. Assim, então, Flávio, você tinha uma propriedade em Pitanga, em Palmital, né, que era focada em pecuária e agricultura. Correto. Certo? Aí, obviamente, você viu uma reportagem lá em 2014 e te chamou a atenção no segmento do frango. E começamos a pesquisar o assunto. Tá, mas você largou lá e veio pra cá? Como é que foi? Lá continuou arrendado. Ah, você arrendado lá. Arrendado. E nesse meio tempo, até a gente desenvolver todo o projeto, eu cheguei a ter uma outra empresa também no setor de lubrificantes. Entendi. E o pai ainda tinha algumas coisas do escritório dele, e a gente amadurecendo essa ideia e projeto. Porque a nossa ideia que era? Vamos fazer, então vamos tentar fazer o mais bem feito possível.
tá? Chegar próximo ao 100% ou Tá. acima disso. Então a gente fez um estudo de viabilidade, fizemos um projeto e o que era necessário para a gente estar desenvolvendo o mais próximo do 100%. Né? E assim, então, Flávio, você já tinha teu pai trabalhou por muitos anos em cooperativa, você também já teve seus próprios negócios, então você já tinha essa visão empresarial, né? Sim. Que é uma sim. coisa que me chama um pouco a atenção, a gente vai explorar mais isso de você, mas obviamente você sempre encarou isso como um negócio, e não como uma renda complementar. Não. A nossa ideia é, assim, já que a gente vai entrar, vamos entrar de alma, corpo, coração, mente voltada 100% para o segmento. Porque tem pessoas que têm uma certa facilidade de ter vários segmentos de investimento. Né? Dá uma viradinha mais para lá, Flávio, vou conhecer. Então, tem muitas pessoas que têm uma certa facilidade. Não que a gente não tenha, mas a gente fala assim, não, então vamos focar e ter isso como principal atividade. É diferente quando você tem uma propriedade que tem um espaço e, não, eu vou complementar a renda, eu vou colocar aviário. Nós percorremos aí, em loco, mais ou menos 80 propriedades, com certeza, em loco nós verificamos para comprar. 80 propriedades? Em loco. Fora essas que a gente via pelo Google Earth, que a gente entrava para ver a topografia, ver o desenho dela, porque nós montamos o projeto em cima disso que a gente quer fazer. Então, desculpa te interromper, mas sim. Essa propriedade que você tem aqui hoje, você comprou especificamente para o nosso projeto, para fazer essa planta. E o que te levou em conta? Oi? Desculpa. Ah, não. Aí não tem como a gente atuar, viu, DJ? Pode deixar lá. Tranquilo. Quer colocar aí? De repente tem alguma coisa aí, Flávio, que alguém nos peça? Sim. Mas fica tranquilo, DJ, que ele vai conseguir entrar lá, tá? Tá. Acredito. Então, Flávio, e o que levou, já que você foi tão criterioso nessa questão, visitou 85 propriedades, né? E o que fez decidir por essa aqui em particular? Nós montamos uma lista de quesitos para poder estar verificando a propriedade. Topografia foi uma delas. Por quê? Você tem menor movimentação de terra para terraplanagem, menor custo. Então, o primeiro item aí é o menor custo de terraplanagem possível. Sim, menor custo possível. Se você pega uma propriedade muito acidentada, você gasta muito mais com a terraplanagem e não daria para nós colocarmos todos os aviários que a gente tinha almejado colocar, que esse era o nosso projeto. Nosso projeto inicial, na verdade, eram 18 aviários. 18? Desde o início? Desde o início. E aí, por que nós mudamos para 16? Por questão de biosseguridade. Dar mais espaçamento entre cada 4 aviários, com cortina verde, e também deixar um espaço lá embaixo reservado para a recreação dos granjeiros, né, para lazer, que nós estamos fazendo. Acho que você não conheceu, está quase finalizado lá embaixo. Ah, é? Estamos fazendo também. Então, Aí, assim, quando tiver churrasco, você me chama. com certeza. Então, assim, a nossa ideia inicial eram 18 aviários, então a gente partiu para 16. Então, vamos fazer 16, então fizemos uma lista de quesitos para que atendesse a nossas exigências. Topografia foi uma delas, a questão de água. Água, né? Hoje eu estou com 4 poços artesianos. 4? 4 poços artesianos. Nós temos assim 2 reservatórios. Cada reservatório de 300 mil litros atende 8 aviários. Só que os reservatórios se comunicam. Se caso der problema, um ajuda a sustentar o outro. Porque são 4 poços artesianos. E eles são interligados, esses poços? Os poços não, mas a rede... reservatório sim. A rede de mestre de água nossa a gente fez interligado. Né? Se tiver necessidade, a gente consegue ajustar a água para estar atendendo os aviários. Mas graças a Deus nunca... Topografia, água... A questão de ser próximo à cidade, mas não tão próximo assim que a gente tenha qualquer tipo de problema assim de gente estranha entrando na propriedade. Mas por que próximo à cidade? Qualquer urgência que as famílias que aqui moram, os granjeiros, os encarregados aqui, tiver aqui para a cidade, a gente está próximo. A gente brinca assim, se o cara quiser tomar uma Coca-Cola gelada, ele sai, compra, chega aqui e a Coca-Cola ainda está gelada. E nós estamos próximos da cidade. Né? É fácil acesso. Né? Nós temos outra coisa, é o acesso da cidade e acesso à rodovia, para o escoamento do frango, né? Tanto a chegada também de ração. Então essas coisas que a gente levou em consideração. A questão de comunicação,
aqui a gente tem a telefonia, até então sempre funcionou, apesar que, eu te falei, a gente está fazendo investimento agora. Outro motivo de a gente estar próximo da cidade é que a gente está trazendo a internet fibra ótica. Ah, você por fibra aqui. Isso. A questão da largura da propriedade também influenciou, porque a gente quis pegar a carta de anuência dos vizinhos, porque se eu tenho 50 metros do meu aviário até a minha cerca, com a carta de anuência do vizinho, o vizinho, por lei, ele tem que construir, se um dia ele for construir aviário, ele tem que construir de 50 metros para lá também. Então isso também ajuda na biosseguridade. Pessoal, isso aí eu não sei se, né, pode ser uma dica, né? Então, você pegou a anuência do seu vizinho que você ia construir aviário. Dos dois vizinhos. Os dois vizinhos. Os dois laterais, né? E daí, caso ele for construir aviário no futuro, ele tem que construir com 50 metros de distância. Exato. É porque eu tenho a anuência dele, isso está em cartório. Então, assim, perante a regra do jogo, é assim que funciona. Se ele for construir, ele tem que construir para lá. Então, isso me dá mais uma margem de a gente não ter... Dessas propriedades que eu te falei que nós visitamos, a gente viu muitas áreas que o vizinho praticamente construiu aviário na cerca. Entendeu? Então isso aí, é outra integração, pode trazer doença para o seu aviário, pode trazer um monte de coisa, então isso é muito ruim. Então assim, dessas propriedades a gente viu muita coisa errada também, que falei, não, vamos fugir dessa aí, para a gente não ter problema. Uma coisa que chama atenção, pessoal, no Flávio, ele é uma pessoa muito criteriosa, sabe? Assim, e óbvio que, né, tem gente que é mais, tem gente que também não sei se esse é o segredo do sucesso dele, mas se tem uma característica que chama atenção no Flávio, é esse nível, né, de critério que ele usa para fazer as coisas, tá? Isso me chamou bastante atenção, o Flávio, aqui no dia a dia. Bom, então você falou que o projeto inicial era 18 aviários, você construiu, os 16 estão prontos, né? Isso não foi 18 aviários em função da biosseguridade. A gente viu a necessidade de deixar um espaçamento maior cada 4 aviários, né, entre os próprios aviários, para a gente não ter esse problema de contaminação. Porque assim, hoje eu tenho um único unidade epidemiológica, né, que é um núcleo único, né? Todos os 16 aviários é um núcleo único? Apesar que assim, nós temos um bom arco de desinfecção. Não, um pouquinho. Esse seu arco de desinfecção, você precisa contar mais um pouquinho. É assim, pessoal, um negócio assim meio bem diferente. Por que você investiu tanto nesse arco e o que você fez para que fosse diferente do arco de desinfecção? E o porquê, obviamente? A experiência com o arco de desinfecção já remete lá à época da faculdade. Uma vez nós fomos fazer uma visita técnica numa fazenda chamada Nova Índia, se eu não me engano, em Minas Gerais. E lá eles são produtores de sêmen. Então, assim, eles têm uma tecnificação, uma qualidade de sêmen sim, espetacular. E me chamou muita atenção, que nós paramos, era um ônibus de estudante, né, num pátio reservado, que foge totalmente das entradas convencionais da propriedade. As pessoas que trabalhavam lá entravam por uma portaria, os caminhões de boi e gado, compra, venda, entravam por outro e visitante entrava no outro. Nós descemos do ônibus, tinha um pé dilúvio, uma espuma muito bem umedecida com desinfetante. E aquela foi meu primeiro contato com essa parte de biosseguridade. E depois disso, a questão de passar por um local de desinfecção das pessoas, a higienização das mãos, aí nós vimos os caminhões entrando. E era um arco de desinfecção, não era parecido com o nosso, né? Era bem diferente. Apesar que tinha um critério muito grande de biosseguridade. Sim. E aí, em cima disso que a gente veio desenvolvendo o projeto, nós vimos o arco de desinfecção comum que as pessoas colocam nas propriedades avícolas aí, e aquilo lá foi, se é para desinfetar, não desinfeta, entendeu? É aquela coisa que a gente brinca assim, é só para coisa para inglês ver, né? E não vou dizer que a grande maioria, mas muitas das propriedades que a gente tem contato e que a gente vê, é assim que o pessoal leva. Eu falei, não, eu quero fazer um negócio que realmente me traga segurança. Não é só para dar par liberar ou porque a integração exige. Não, eu sei da necessidade, por que não fazer bem feito?
Aí a pessoa, você vai gastar um monte. Não, eu vou investir. Essa é a diferença. Eu não vou gastar para fazer um arco de desinfecção porque eu quero aparecer. Não, eu quero fazer investimento em algo que eu sei que vai trazer benefício para a gente, para a nossa empresa. Então nós fizemos esse arco de desinfecção com bastante dispersores de desinfetante. Ele tem o rodolúdio, que o caminhão faz a imersão dos pneus, entendeu? E, por exemplo, nós trabalhamos com tratores descabinados, porque dentro do aviário não tem como se colocar um trator com cabine. Então vai entrar o trator, eu não posso fazer o operador tomar o banho sem desinfectante, né? Então vai ser... E aí a gente tem um botão que desativa temporariamente, o operador passa com o trator, mas desinfeta as rodas. Né? Do lado tem Na saída nós temos também, no mesmo arco, no mesmo conjunto, nós temos na saída o molhador. E o molhador eu fiz questão também de fazer algo bem caprichado. Porque em alguns lugares que a gente visitou, o produtor molhava com mangueira o frango, né? Ou então só fazia a molhação do frango na saída com o próprio arco de desinfecção. Por que tem que molhar o frango? Para dar condições favoráveis do frango chegar até o batedouro, né? A gente está falando assim que ele tem que ter uma, como é que fala? Conforto, é o conforto animal. Conforto térmico ali. Então não é porque nós produzimos carne que o bicho vai morrer que eu não preciso dar, né, um conforto animal até chegar ao Então lavagem. toda a carga sua você molha ela 100%. bem molhada. Nós fazemos o quê? Até uma certa temperatura, molha. Para baixo disso não tem necessidade. Ah, entendi. Entendeu? Se é uma noite fresca, a gente não faz. Se é uma noite muito quente, a gente também vai fazer. Só para você ter uma ideia, caminhões de quarto eixo, a gente pode estar falando aí em torno de 2.500 a 3.000 litros para fazer a molhação. Uhum. Uma carreta de 3 a 3.500 litros por 3.500 litros por carga. Certo. E fora que nessa questão do arco, do lado do arco nós temos o lavador, né? Uma máquina de alta pressão, 3 pistões, que a gente faz toda a desinfecção de equipamento. Tanto do nosso equipamento, tá? Trator, o batedor, o enleirador, a lâmina, a plana, as carretas que a gente trafega aqui na propriedade, como também o equipamento do pessoal da panha do frango. Não importa que já foi feita desinfecção na propriedade A ou B, chegando aqui, a gente exige que seja feito novamente. Entendi. E assim... Deixa eu só fazer uma Claro. Fora que também, isso, nós também vimos a necessidade do lado, nós temos o pé de luto. Então, toda equipe que chega para fazer a panha de frango, visitante e tal, a gente faz passar pelo pé de dilúvio para depois adentrar Me o pátio. explica o que é pé de dilúvio. Eu não sei particularmente. O pé de dilúvio é um corredor que tem uma lâmina d'água aproximadamente aí 1,5 cm, 2 cm, tá? Com desinfetante. Então, É uma fossa d'água ali que eu tenho que pesar. é um corredor, deve ter mais ou menos 2,5 metros de comprimento, tá? A largura de 1 metro. 90 centímetros a 1 metro, e a pessoa tem que caminhar dentro desse corredor para poder fazer a desinfecção do calçado, para depois entrar na área de isolamento. E me diz uma coisa, assim, 2 perguntas na verdade. Praticamente você virou um lava-jato na entrada aqui do seu Exato. né? Exato. Enfim, né? A grosso modo. Primeira questão, isso gerou um resultado para você, se você conseguiu medir isso? E se você puder dar uma estimativa de custo, não precisa ser exato, obviamente, quanto você gastou, quanto você investiu nesse seu arco de desinfecção, dessa forma aí? Eu não vou conseguir te precisar exatamente o valor. Primeiro que já faz algum tempo que a gente fez... Uma hora de grandeza aí, né? Enfim. Eu acho que para fazer toda a estrutura aí, em torno de uns 25, 30 mil reais. 25 a 30 mil reais. Tá bom. Tá? Porque isso aí nós diluímos na construção dos primeiros aviários também. Desde o início você já nasceu essa estrutura. A gente foi fazendo algumas readequações, melhorias, né, que sempre tem a necessidade, mas assim, a gente diluiu bastante na construção dos primeiros aviários. A questão de benefício, a segurança que a gente tem quando tiver alguma doença aqui dentro, a gente primeiro consegue falar assim, não, isso aí realmente foi. Foi gerado aqui dentro. Não vou dizer que foi gerado aqui dentro, porque a gente tem
não vou dizer 100% das proteções, mas eu posso bater no peito e falar assim, não, isso aí veio de alguma forma de fora, mas não foi a gente que colocou aqui para dentro. Porque a exigência da biosseguridade que a gente faz é muito, muito grande. Lá nas racks, para o granjeiro sair do pátio da área de isolamento para as racks para levar o frango, ele tem todo um procedimento para sair da área, né? Então ele tem que... normalmente, visitantes, né, o pessoal para fazer manutenção, coloca a botinha para entrar dentro da área de isolamento. O granjeiro, na verdade, ele bota a botinha para sair da área de isolamento. Ele tem um calçado dele que ele trabalha dentro da área de isolamento. Para ele sair da área de isolamento para ir para a rack, para levar o frango, né? Ele tem que colocar a botinha, tem que passar no cal, tem toda essa série de exigências que a gente faz. Não, perfeito, está entendido. E me diz uma coisa, mas resumindo, então, você acredita que o teu arco diminuiu bastante os seus problemas sanitários? Com certeza. Com certeza. Aí, pessoal, fica uma dica, né? Enfim, aí vai da pessoa entender se esses 25, 30 mil faz sentido, né? Mas no caso aqui do Flávio fez sentido, né? E ele tem colhido os resultados. Você falou em rack, você não tem composteira, né? Eu tenho composteira, que é até uma própria exigência da integração e também da par. Ah, é? Eu tenho lá, mas assim, até então a gente não precisou estar utilizando ela, né? Ela tá lá, mas você não usa ela? É só se realmente tiver necessidade. Hoje eu tenho 2 máquinas grandes de rotosledador de compostagem, a rack, e agora, semana que vem, já está chegando a 3ª máquina. Eu tenho 3 barracões separados, né, para deixar mais próximos ao número exato de aviário, para poder estar fazendo a decomposição. Eu já vi bastante gente colocar o rack e depois tirar, parar de usar. Qual que é a sua experiência com relação ao rack? A rack é muito boa desde que saiba trabalhar com ela, como muitos equipamentos dos aviários, né? A rack é muito boa, não me arrependo nem um pouco de estar colocando. O pessoal fala aí da questão de desidratador, né? Para muitos dá certo, para outros não dá certo, mas a rack seria mais ou menos a mesma coisa. 6 anos, primeiro manutenção. Isso, exatamente. O Marco está passando para a gente aqui, me lembrando um detalhe, demorou 6 anos para dar a primeira manutenção. Entendeu? E manutenção básica, nada gritante. Aí fica a questão aí do equipamento, a marca que você compra, mas assim, o manuseio, né, e o resultado, você fala que depende muito da forma que utiliza, é isso? Exato. Vamos dizer que existe uma receita de bolo aí para você estar fazendo o descarte do frango. O que é a receita de bolo? A quantidade exata de frango para uma porção exata do pó de serra. Pó de serra você usa? Porque na rack você pode usar o pó de serra, né? Ah, tá. Então, assim, existe uma proporção exata. Se fugir daquilo, aí a rack desanda o bolo. Então, a receita existe para isso. O que a gente fala que desanda? Ela começa a dar muito chorume, um odor muito forte. Então, assim, se você chegar na rack nossa hoje, você pegar no composto e apertar, ele não pode sair o caldo. Entendi. Assim como também não pode ser muito seca, que você pega assim o bolo e ele pega e se desfaz inteiro, entendeu? Então existe um meio termo, existe vamos dizer assim, o equilíbrio. Então a receita é o que manda a utilização da... Você acha então que o segredo da rack, né, a boa utilização dela é a quantidade de pó de serra versus a quantidade de frango que colocou lá dentro? Exato. É isso? Exato. Hoje nós temos um grande parceiro que fornece o pó de serra para a gente. Eu tenho uma carreta, um carretão para acoplar no trator e ir lá na cidade para buscar. Eu falei, essa é a outra condição de estar perto da cidade. Entendi. Né? Então a gente consegue... Está próximo dos recursos, né? Hoje, raramente eu preciso trazer pó de serra de longe, pagar frete e tudo mais. Então isso já diminui o meu custo. Eu fiz um investimento num carretão e eu trago o pó que a gente consome. Eu tenho um estoque principal e desse estoque principal a gente faz a baldeação para as outras racks. A rack do meio tem um depósito maior de pó de serra e de lá a gente baldeia para a primeira e para a terceira rack. E depois, né, isso, né, depois da mistura e do processo, isso sai um produto. Exato. Você vende isso ou não? Nós chamamos de composto, né? Composto. É o composto que compõe o frango e o pó de serra. Sim, nós fazemos a venda disso aí. E assim, é algo que é vantajoso ou você só descarta isso por qualquer preço?
Não, assim. Existe uma margem de lucro relativamente saudável ou, enfim, é pelo custo? Esse composto? Com certeza, o composto, ele tem um alto condição de adubo. Certo. Tá? Inclusive eu tenho aqui a análise de laboratório, né? A análise de orgânico, né? Que foi feito em Maringá, e eu tenho condições de comprovar que ele tem um poder de adubação muito alto. Certo. Então, assim, eu sei que é um produto que eu consigo vender por um certo valor. Com a queda do adubo químico, né, então a gente não consegue agregar tanto valor assim. Porque o adubo químico caiu bastante e eu não posso falar assim, o meu produto ainda é melhor, tem que ser coerente. Sim. Mas o valor que eu vendo hoje, ele me paga boa parte da manutenção, me paga o meu custo de buscar o pó de serra, paga o meu custo do pó de serra também para ele em si, entendeu? Então compensa. E como a gente está em expansão dos aviários, né? Nós estamos com 14 aviários em produção e 2 que estão finalizando a instalação de equipamento. Então existe uma demanda do uso desse adubo aqui dentro, do composto, porque nós temos barrancos para plantar grama, a gente plantou dezenas de caminhões de grama aqui dentro. Então assim, eu ainda consumo bastante. Vendi e vou continuar vendendo, acho que daqui para frente vou vender ainda mais. Porque o nosso consumo interno vai diminuir, se não chegar a zero. E você tem mercado para vender? Tenho mercado para vender, já tenho clientes aí, já cativo nosso. E um vai falando para o outro, falando para o outro. E quantos quilos você acha que você vai gerar no futuro de composto? Rapaz, você tem essa ideia? Eu falo para você que em 2 racks foi em torno de 40 toneladas, né? 40, 50 toneladas. Mas isso em quanto tempo? Isso é um lote. Um lote? Assim, as 3 produzindo. 50 toneladas? As três aí com certeza vai dar. Quanto que é o valor da tonelada de composto? Hoje, como aumentou a demanda aí, né? O consumo e o pessoal está procurando, hoje eu estou vendendo em torno de 90, 95 reais. Aí, pessoal. Porque um foi falando para outro, e aí começou a ter mais procura. Aí começaram a fazer mais oferta, né? Começamos a vender a 60, 70 reais e hoje já está 90, 95 a tonelada. Aí, pessoal, então fica aí uma dica, né? Então, é um subproduto aqui que o Flávio está gerando, que é o composto, através de um produto chamado RAC. O RAC é o que é? Rótulo acelerador de compostagem. Perfeito. Rótulo acelerador, né? Gerando 50 toneladas por lote, né? Ao preço, ele consegue vender isso de R$ 95,00 por tonelada. Desculpe, só fazer uma correção. 50 toneladas eu acredito que eu vou gerar com as 3. Eu acredito que não seja exatamente um lote, né? Mas talvez um pouco mais. Eu acho que um lote e meio? Por aí, máximo 2. Tá. Mas assim, de qualquer forma, você está gerando uma renda extra. Te garanto que cobre os gastos que você tem aí no mesmo período. Perfeito. Interessante. Falando já em questão de venda e subproduto, e a cama? Você costuma vender a cama? Em quantos lotes você fica com a cama? Como é que é isso com você? Eu procuro vender a cama a cada 3 lotes. Tá? Mas é porque você quer fazer isso? A recomendação do frigorífico? O porquê 3 lotes? É uma necessidade que nós vimos. Tá? Por quê? Com 3 lotes, a tua cama não fica tão alta. Entendi. Então facilita o manuseio do granjeiro. Quando entra o trator dentro, não corre risco de bater a cabeça nos comedores. Nossos aviários não são baixos, mas quando você tem uma cama muito velha, vai subindo, já começa a ficar aumenta o risco. Aumenta o risco. Então quebra comedor, pode quebrar a linha de bebedouro, pode machucar o granjeiro, a linha de bebedouro, as pontas dos NIP pode machucar. E a parte operacional também, o custo operacional. Por que custo operacional? Se você tem uma cama muito alta, o trator fica muito mais tempo lá dentro trabalhando. Entendi. Então não é só o consumo de combustível, você tem também as horas trabalhadas, desgaste de equipamento. Mas você também tem mais cama. Você tem mais cama. Então você tá demorando mais tempo para fazer praticamente o mesmo processo. Hoje temos a necessidade do processo ser completo, né? Que é
queimar pena, bater, jogar cal, milheirar, todo o processo completo. Então, se você pega o mesmo processo com menos cama, você diminui menos tempo, desgasta menos equipamento, você gasta menos diesel e o menos mão de obra fica lá no mesmo aviário. Como você tem hoje um ciclo também do intervalo, se você tiver muita cama, você demora muito para fazer todos os aviários. Porque não dá tempo até. Hoje eu tenho 2 tratores, já estamos providenciando já o 3º trator para poder ajudar nessa logística. Então, se eu tiver uma cama muito alta, eu vou ter que ter 4, 5 tratores aqui dentro para estar fazendo. Observação aí, todo o processo. a assistência técnica da empresa, tá? Então, sim, a gente precisa estar desenvolvendo, e nós desenvolvemos esse ciclo de 3 lotes, para a gente não ter todo esse custo operacional, essa morosidade. Não, maravilha. Mas assim, se você quisesse tirar todo o lote, a cama, você teria comércio para isso? Não? Tem, só que aí você tem uma pulverização da sua cama, né? Esse último lote que nós tiramos aí em torno de 2.660 toneladas mais ou menos, uma grande quantidade foi para um único consumidor e o restante foi pulverizado em mais uns 5, 6. E assim, aí existe a demora, eu tenho um período de intervalo para fazer tudo isso. Entendi. Então, assim, se eu for tirar de todos os aviários, eu preciso estender esse meu intervalo, que não é interessante. Então, hoje, se eu precisar tirar 50%, vamos dizer, da cama a cada 6 lotes, eu torno o processo viável. Né? Eu não demoro tanto para conseguir alojar novamente. Mas o meu ponto existe um mercado para compra de cama a todo tempo? Existe, né? Existe. Só que hoje a cama de frango também caiu bastante o valor dela que você consegue vender. Está vendendo por quanto hoje? Você está conseguindo vender? Hoje em torno de 205, 210. R$210 a tonelada? É. A cama de frango. Por exemplo, tem vizinhos que tem caminhão próprio e vem buscar aqui dentro. Tá? Aí não é meu parceiro que faz a tirada da cama que precisa entregar. Aí a gente consegue agregar um valor um pouco maior. Né? Eu vou só estar descontando ali o valor do carregamento, da limpeza e tal, mas aí o frete por conta dele. Então eu consigo agregar até às vezes um valor maior que ele vem aqui buscar, então para mim é melhor. Entendi. Só que aí toda a parte da venda, de pulverizar toda essa cama, aí vai depender de mim. Aí já é um pouco mais complicado. Quem é do segmento consegue fazer isso. Então eu prefiro trabalhar com o parceiro, ele consegue fazer isso. Eu ganho, ele ganha e a gente faz o processo mais rápido. Obviamente que a cama não traz um faturamento relevante para você hoje. Bem relevante. A questão da cama que eu ia te falar, a gente consegue diluir muitos custos e tá usando o próprio valor da cama para repor a cama quando necessário. Por exemplo, você tem que fazer 4 aviários que eu tive que colocar a maravilha, R$85 mil. Então ela ajuda a estar pagando isso aí, porque o valor é bem expressivo aí dos custos. Flávio, é o seguinte, né? Assim, você tem uma estrutura grande, né? Obviamente, mas você tem estrutura grande porque você tem bastante aviários, né? Sim. Mas onde eu quero chegar? Como é que você organiza aqui dentro, né? Para tocar essa quantidade de aviários, né? Quantos funcionários você tem hoje, basicamente? Bom, Ou, obviamente, granjeiros e enfim. Até o final do ano passado, eu fazia toda a parte administrativa e corria os aviários sozinho, né? E até o final do ano passado? Foi, né? Até o final do ano passado. E aí ficava aqui de segunda a sexta, segunda a sábado, quando saía frango era a semana toda. A ideia sempre foi respirar e viver isso aqui. Só que a coisa, só com 4 aviários você toca tranquilo, aí vai para 6 aviários, já começa a ficar apertado, 8 aviários, você vê que a coisa começa a querer fugir do teu controle. Como é que eu toco isso aqui? Porque hoje eu tenho um encarregado de produção, Encarregado. tá? Que é
Até pouco tempo, ele e a esposa dele eram granjeiros. Uhum. E sempre foi um grande parceiro, está com a gente 6 anos, né? Vou dizer que ele é o braço direito, a esposa dele é o braço esquerdo, então ajudam demais, colaboram demais com a questão da produção. E eu tenho também um encarregado de pátio, né? Que é a parte de manutenção, seca, roçada. Que é um granjeiro ou é um funcionário? Não, é um funcionário contratado. Ah, tá. O encarregado de produção é um parceiro, assim como os granjeiros, e o encarregado de pátio é funcionário contratado. Hoje aqui dentro eu tenho 10 famílias morando. 10 famílias? 10 famílias. É 2 para cada aviário? São... desculpa, uma família para cada 2 aviários? Uma família para cada 2 aviários. Hoje eu tenho 8 famílias de granjeiro, tenho família do encarregado de produção e a família do encarregado de pátio. Mais 2 funcionários contratados também que auxiliam o encarregado de pátio, né? Que são subordinados a ele e que ajudam no todo o processo aí de manutenção, até então fazendo a coisa acontecer na questão de aumentar a estrutura. E ainda estamos em processo, como eu falei. Estamos em processo porque estamos lá fazendo a área de lazer para o granjeiro, né? Para nós e também. E essa área de lazer que você vai fazer para os granjeiros, é para todos os granjeiros ou cada um vai ter sua área de lazer? Não, nós estamos fazendo uma área de lazer para todos, né? Ah, tá, perfeito. Vai fazer um clube ali. Nós temos um campo de futebol que é quase o tamanho oficial, vai ter uma quadra uma quadra esportiva, legal. Vai ter um parquinho para as crianças pequenas, temos várias crianças pequenas, inclusive acabou de chegar mais uma agora, né? Que aqui dentro nós temos, se eu não me engano, 14 ou 15 crianças. Agora é 16, né? Mais uma que acabou de chegar. Que vai a escola que vem o ônibus trazer, eles são 14 ou 15, se eu não me engano. Então a gente quis fazer também uma área de lazer para eles. E vai contemplar também uma churrasqueira, né? Todo esse espaço aí. Que é um espaço que a gente almeja também estar reestruturando para fazer treinamento, né? É um espaço que eu já tenho a parte de projeção, telão e tudo mais para acontecer fazer treinamento. E a gente vai começar a fazer os treinamentos lá embaixo, nesse mesmo espaço. Emendando essa questão, você está construindo uma área social para o granjeiro e tal, todos são do modelo de parceria com os granjeiros. E como é que você motiva? Quais são os fatores que você acha que o granjeiro leva em conta? Porque é fato que o mercado não é fácil você manter o granjeiro, né? Então você acha que o teu granjeiro fica com você em função do quê? O que faz com que o teu granjeiro, você segure o granjeiro aqui na tua propriedade? Não vamos tampar o sol com a peneira, vamos começar pela questão financeira, né? Certo. Hoje eu tenho uma escala de pagamento que o granjeiro chega a 18%. Até 18%? Até 18%. E começa em quanto? A gente pode falar que estão começando aí de 15%, né? 15%. 14%, 15%. Na verdade, o 14% já é questionável, né? Se ele atende às exigências da empresa. Então, assim, a gente pode falar que a gente trabalha com 15% acima. Mas aí você tocou num ponto. Você fala que a integração exige um valor mínimo? Sua empresa? Nossa empresa. Ah, perfeito, perdão. Então, Nossa empresa. Porque eu encaro a Granja Sagrada Família é uma empresa rural. Perfeito, a gente vai chegar lá. Vamos voltar aqui na questão. Então, assim, a questão financeira, nós pagamos bem. Hoje acho que o granjeiro meu que teve o menor pagamento tirou 17 mil reais. 17? Num lote? No lote, né? E teve granjeiro que tirou quase que 22, não, tirou 21,5 praticamente. 21,5. Entendeu? Então, você tem uma escala. Essa produção é conversão, resultado financeiro? Eu tiro o valor por cabeça, né? A base nossa é o valor por cabeça. Então, conforme a performance do valor por cabeça, o granjeiro ganha 14, pode chegar até 18. Até 18. É isso. Mas dificilmente a gente tem que pagar abaixo de 17. É muito difícil, muito raro acontecer. Em função da performance que você está tendo. Mas não é só isso, ou é só isso que você acha que motiva? Eu acho que a nossa estrutura no geral, como foi uma estrutura que nós tentamos pelo menos fazer bem planejada e cada coisa bem adequada no seu espaço, é difícil você falar de um tijolo que está fora do lugar que não contempla o nosso projeto inicial. Então, assim, a estrutura das casas, o cara tem uma casa aí próximo a 100 metros quadrados para morar. Aí, pessoal, aí fica... a primeira dica, né, ele trabalha como
outros que a gente já conversou, né? Ou seja, o produtor teve uma baixa produtividade, o granjeiro ganha menos, né? Ou seja, em percentual, não é em valor, né? Então ganha mais, aumenta o percentual. E a segunda questão, de novo, né? Um outro produtor falando da casa, né? Uma casa boa, uma casa de 100 metros quadrados, você falou. Ele tem um quintal muito grande para poder usufruir, né? Tem uma horta, quer colocar uma piscina inflável, como já teve. Você deixa ele à vontade. Fica à vontade. Tem um granjeiro nosso que a gente até chama ele de fazendeiro, rapaz, porque tem um monte de coisa plantada, vamos dizer, no terreno dele. Né? Então assim, eu deixo ele bem à vontade. A gente não faz uma exigência na questão do consumo da energia da casa. Só que assim, não pode também extrapolar o bom senso. Então o granjeiro quer ter um freezer, quer ter um ar-condicionado, não tem problema. Né? A gente fala que isso está dentro do nosso contrato. Certo. Além de que, tudo que você está falando assim, o que a gente consegue dar para o granjeiro. Sim. Se o granjeiro hoje fala assim, seu Flávio, eu preciso de um alicate da marca tal, que você vai achar só, eu vou atrás, para que é? Vai trazer benefício? É para você trabalhar com a ferramenta certa, para você perder menos tempo, para você não correr o risco de se machucar? Não tem problema, eu vou atrás e compro. Então, desde o nosso primeiro granjeiro até o último que está entrando agora, sempre foi assim a regra para todo mundo. Então, eu posso dizer então que você ouve bastante o teu granjeiro. Sim. Hoje eu não estou, eu não estou alinhado com eles assim apenas por presencialmente, porque hoje eu passo muito tempo aqui na questão do escritório, né, da parte administrativa, e ainda acompanho bastante coisa lá da obra. Mas o meu canal é o meu encarregado de produção. Tá, mas vamos supor que não tivesse o teu encarregado, fatalmente você teria essa troca de informação com o granjeiro. Eu tenho através dele, eu tenho até hoje, entendeu? As necessidades, os anseios, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, o que o granjeiro pede, o que ele está precisando de ferramenta. Porque assim, ferramenta certa para o trabalho é a melhor coisa que existe. Sim. Porque a coisa vai desempenhar melhor, né? E outra coisa que eu estou falando para vocês, essa questão da estrutura nossa. A gente quer dar condição para a família se sentir realmente em casa, que aqui é a casa deles. Né? Vamos dizer assim, a casa só está incomodada, só está emprestada ali para eles, mas a casa é deles. Ele não pode fazer uma reforma na casa, né? Uma construção e tal, mas assim, a casa é dele, para ele plantar o que quiser, e a casa dele se estende ao pátio externo dos aviados, que é a área de lazer. Então, assim, nós estamos procurando dar melhor condição para ele se sentir, a ele, a família, a esposa, os filhos, a área de lazer lá embaixo, um campo de futebol, uma quadrinha poliesportiva, uma churrasqueira. Intervalo, o granjeiro tem direito e dever de usar aquela área, entendeu? A gente não construiu à toa, é para ele usar. Entendi. Então, no intervalo, essa área aí está destinada a eles, ao uso exclusivo deles. Então você tem investido no bem-estar social aí do pessoal. Sim. Né? Tem remunerado de maneira, né, assim, quanto mais ele produzir, mais ele vai ganhar, não só em valor, mas em percentual. Exato. Né? E essa troca, né, essa proximidade do granjeiro também é algo que você pratica. Resumindo, seria basicamente essas 3 pilares. Eu acho assim, se eu tiver um bom relacionamento com o granjeiro, a equipe tiver em sintonia, todo mundo vestir a mesma camisa, a coisa flui melhor. Eu preciso dar condições para eles, precisam dar resultado para mim. Certo. Afinal, é uma empresa e tem que entrar o retorno, né? o resultado. Então, se a gente tiver todo esse elo completo, a gente consegue trabalhar melhor. Essa é a nossa ideia. Entendi. Se eles exigem que eu dê para eles condições, eu exijo o resultado. Então a coisa caminha junto quando nós somos parceiros. Uma parceria funciona bem quando a coisa é bilateral. Não posso só eu ganhar e não posso só eu perder. Certo, sim, claro. E mesma condição para eles. Não pode só eles perder e também não pode só eles ganhar. Então assim, a gente tem que seguir essa filosofia. Vestindo a camisa da empresa 100%, a gente vai longe. Você falou bastante aí várias vezes de empresa. Você então não é um produtor, você é um empresário rural. Eu sou um produtor empresário rural.
Certo. Eu sou um produtor empresário Ah. de uma empresa rural. Perfeito. Eu acho que assim, a gente tem que ter a filosofia, eu aprendi muito isso com meu pai, desse vasto anos de empresa, principalmente do segmento rural, agrícola, né? Agronegócio. A gente tem que levar a coisa muito bem estruturada do começo ao fim. Certo. A partir do momento que você começou o jogo, você não pode deixar a bola parar às vezes por pequenos motivos, né? Então você tem que fazer a coisa estruturada. Obviamente que no meio do jogo você tem que agregar novas regras, né? Que vá colaborar para o bom andamento. A empresa rural, hoje você tem que ter um controle, né? Controle. Você certo. não pode ter isso como apenas uma propriedade rural que eu vou tirar dela o que ela der. Não, eu tenho que fazer ela me dar. Eu tenho que fazer essa roda girar, essa bola do jogo fluir para eu conseguir o retorno do capital investido. Então, se eu não pensar nisso como empresa, eu não consegue obter resultado. Então uma empresa, por definição de empresa, né? Ou seja, você por ser empresário, mas você bate ponto, tá todo dia aqui. A gente não é só estar todo dia presencialmente. A gente respira isso aqui 24 horas mesmo estando aqui. Mas, de qualquer forma, todo dia você está aqui. Todo dia eu estou aqui. Perfeito. Outra coisa que você falou é controle. Não sai um parafuso seu sem controlar isso. Nós estamos aperfeiçoando cada vez mais esses detalhes, né? Hoje eu tenho controle absoluto dos principais custos, tá? O custo de produção hoje é elevado, principalmente em parte de combustível. Certo. Não é só diesel, gasolina também. Tá. A questão de aquecimento, a lenha. A questão de energia. Perfeito, então a gente tem controle 100%. De outras coisas, a gente está chegando quase que a 100% do controle. Tanto é que hoje eu estou em desenvolvimento com um parceiro de Maringá, de um sistema, tá, de planilhas que está me dando todo esse feedback aí que eu preciso saber. Na parte de custo. Na parte de custo, na parte operacional também em resultados. Hoje o meu sistema conversa 100% com o sistema da integração. Então, se eu quiser saber o resultado em gráfico ou em números do meu primeiro lote, quando nós começamos em 2018, eu tenho. Se eu quiser saber a conversão alimentar de um lote do aviário 4 lá em 2020, eu tenho. Legal. Se eu quiser saber qual matriz que veio para cá nos últimos 20 lotes, eu vou ter, entendeu? De cada aviário, conjunto ou separado, questão de gráfico, não. Então, nós estamos finalizando. Estou com um grande parceiro de Maringá que está ajudando a gente a estar desenvolvendo esse planejamento. Certo. E vai constar toda essa parte de insumos, né? A questão de mão de obra, a questão do parafuso. Esse parafuso específico foi para o aviário 6. Certo. Essa linha de comedor foi trocado, prato tal, no dia tal. Então, eu vou ter controle de 100%. Hoje eu tenho muito no papel ainda, né? Mas de qualquer forma, assim, entre o papel e entre a planilha, a base não muda, eu preciso controlar. Essa é a essência, então. Essa é a essência. Você hoje controla, ou pelo menos tenta controlar tudo hoje. É muito importante você ter controle de 100%. Você tem que saber onde estão os gargalos aí. Desculpe. E o gargalo muitas vezes se torna um elefante branco. Então você tem que buscar ter esse controle de 100%. Hoje o meu custo operacional, vou dizer, do maior número do maior número de aviários, o número de aviários que nós aumentamos, o meu custo operacional eu consegui quase que manter. Por causa do controle que a gente faz, essa questão que eu falei dos três lotes, entendeu? Que antes a gente vinha fazendo como todo mundo 6 lotes. Então assim, a gente consegue diminuir. O que aumentou foi um pouco mais do investimento, né? Mais um trator, então tudo isso aí influencia. Mas o controle é muito importante. Até então eu tinha várias planilhas, tanto no computador como no papel. Então assim, muitas vezes procurava planilha 1, planilha 2 e tal. Hoje a gente está criando um sistema que todas as planilhas se conversam.
Uma E maravilha. é muito importante. Estamos investindo um valor considerável aí, mas é uma ferramenta. É aquilo que eu falei. Não tem por que dar uma ferramenta para o granjeiro trabalhar e eu não tenho a minha ferramenta. Então você precisa de ferramentas certas para estar trabalhando. Sim. E me diz uma coisa, você tende a focar na produtividade, e obviamente isso é uma consequência do lucro, ou você pensa no financeiro primeiro, em controlar despesas, para depois pensar no manejo no dia a dia? Eu acho que as coisas se conversam, né? Elas estão atreladas, na verdade. Mas qual que é o teu foco hoje principal? É no controle da despesa, no planejamento, ou é foco lá dentro do aviário na produtividade? Eu acho que de certa forma, vou dizer assim, não é o qual vem primeiro. Uhum. É que você dá o primeiro start ali, a questão da produtividade. Né? Você vê a real necessidade lá dentro, tudo mais, para depois você já atrelar aos custos e a viabilidade daquilo. Certo. Eu preciso fazer um investimento lá, tal. É necessário? Joia. Vamos agora fazer o levantamento, o porquê que isso é necessário, aonde isso vai levar a gente, qual o retorno que isso vai dar e quanto isso não custa. Acho que, igual que eu falei, é difícil você pensar um pouco isolado. Talvez a produtividade te dá o start, né? A necessidade lá dentro te dá o start. Mas uma coisa atrelada à outra. Não, sem dúvida, eu acho que é uma consequência. Mas tem aquela questão, né? Eu preciso dar um foco primeiro, né? Então o teu foco no início foi produtividade, foi manejo. Pode-se dizer que sim, Primeiro a gente focou ali a produtividade, né? Depois a gente foi... Depois vem o controle. Foi readequando a questão controle. Se for uma questão importante, na questão da lenha e etc. Você está construindo um aviário novo aí ainda, finalizando. Vai ser a gás, não? Não. Pelas contas que a gente faz e refaz e contas de alguns colegas de atividade aí, alguns outros produtores, eu vejo que a conta ainda fecha favorável na lenha. Na lenha? Apesar da certa escassez da lenha, ainda é mais favorável. No seu entendimento, a lenha ainda é o melhor negócio? Ainda é o melhor negócio. É que tem bastante gente adotando gás aí, né? O gás ele tem a vantagem, por exemplo, você consegue fazer aquele aquecimento mais localizado ali e tal, né? Tem um bom aquecimento da cana. Mas eu acho que quando você parte no consumo, na estrutura que você tem que gastar também, que a estrutura é mais cara do que o aquecedor a lenha, né? Do que o forno. Então eu acho que por enquanto eu tenho todos os 16 aviários, nós temos a mesma marca de máquina. Certo. Obviamente ela evoluiu, né? Máquinas ainda melhores, mas eu não tenho o que reclamar nem de consumo e nem de aquecimento. Tá? Nós temos uma parceria com a empresa que fornece aquilo que a gente realmente almeja. Então entre pellet, etc, e inclusive o gás hoje, a lenha é a tua matriz energética. Não é só a questão do valor da matéria-prima usada, se é lenha, se é gás, se é pellet, se é briquete, não é só a questão do custo disso aí, mas também tem o custo de implantação disso aí. Por exemplo, o pessoal fala assim, por que você não diminui o percentual do seu granjeiro e coloca pellet ou gás? Primeira vez que nós fizemos uma reunião com os granjeiros aqui, a gente falou de fazer isso, diminuir o percentual e o cara não tem que puxar mais lenha, os caras não. Eu quero puxar lenha. Prefiro puxar lenha. Por quê? Porque o granjeiro que entra na atividade de granjeiro, da agricultura, ele quer remuneração. O cara gosta, desculpa a expressão, mas o cara gosta de dinheiro. Então muitas vezes o cara não se importa em estar puxando lenha, mas ganhando mais. Entendi. Agora sim, se eu fosse tocar o meu lote, o meu aviário, só tenho 2 aviários, sou eu, Flávio, que toca. Com certeza eu ia investir, porque eu quero o meu conforto. Certo. Mas você acha que o gás dá viabilidade então para 2 aviários? Você acha que seria mais... Aí eu também estou pensando na questão do bem-estar, na minha comodidade. Entendeu? Aí você largou um pouquinho a parte lucrativa financeira e colocou o bem-estar em primeiro, nesse caso.
se eu fosse o granjeiro tocando o lote ali, provavelmente. Só que eu teria uma remuneração menor. Mas eu acho que o pessoal não gostaria não. Olha lá, ó, o encarregado já fazendo assim, ó, de jeito nenhum. Não é o que o pessoal quer. Entendeu? Eu acho que o granjeiro, ele sabe que entrou na atividade. Então você fez uma proposta para o granjeiro. Você quer gás ou pellet, você ganha menos. Você quer lenha, você vai ganhar o mesmo tanto ou mais. Exato. Eles optaram pela lenha. Eu acho muito importante quando o granjeiro tem esse pensamento na questão financeira, porque também parte da nossa filosofia, a gente precisa de retorno. Eu fico contente porque eu vejo que o cara está querendo crescer, entendeu? Porque ele quer guardar o dinheiro para trocar de carro, quer comprar uma data, quer garantir o futuro dele amanhã, o estudo das crianças, quer investir num curso extra para a molecada, no conforto dentro da casa dele. Então eu fico contente isso, porque a verdade é, quanto mais o granjeiro ganha, eu também vou ganhar. Claro. Então eu fico contente quando o cara quer ganhar, porque é isso que ele quer fazer, ele quer dar retorno para ele e para mim. Então é muito legal quando o cara tem essa ambição, quando o cara tem a ambição de crescer nos bens dele, nos recursos dele. Então eu acho legal isso. Perfeito, maravilha. E me diz uma coisa, falando em questão, partindo para o final aí já, Flávio, você está terminando uma aviária, por que você, ou se é que você não fez, né, mas por que você não fez esse aviário grande agora que estão fazendo 180, acho que por 18, né, se não me engano? Vamos voltar naquela primeira questão que nós falamos da propriedade. Tá? Quando nós estamos procurando propriedade para comprar, certo. Se eu não me engano, naquela época foi início de 2015, o modal era 160 por 16, ou 160 por 15. 70. Não, no comecinho de 2015, quando nós começamos a dar uma propriedade. Nesse meio tempo aí, o modal mudou para 160 por 17. Agora é 200, não, chegou a 170 por 17. Sim. Tá? E aí a conversa parou por aí. Aí ficou estabelecido que o modal novo da integração que nós estamos, que o modal novo lá em 2015 ia ser 170 por 17. Então, quando nós começamos a procurar a propriedade... Agora é 200 por 18, né, se eu não me engano? Não, você pode trabalhar tanto o 170 por 18 como o 180 por 18, tá? E já tem alguns novos aviários, que começou agora o 200 por 18. Quando nós começamos a procurar a propriedade, a gente começou a procurar propriedade que tivesse 270 metros de largura. Entendi. Para fazer aquela questão de 50 metros do nosso aviário até a cerca. Para a exigência, através da carta de anuência, para o vizinho. Então nós conseguimos aí a propriedade a 270. Na verdade, essa propriedade ela era um pouco mais estreita, só que a propriedade do lado era do mesmo proprietário. Entendi. Então nós compramos mais uma fatia do lado para poder fazer essa metragem do 270. Os aviários, quem tiver a oportunidade de estar visitando a gente aqui ou verificando no próprio Google Earth, vai ver que os aviários, os 10 primeiros têm uma posição na topografia e os demais outra posição na topografia. Justamente aquilo que nós falamos, a questão de menos movimentação de terra na terraplanagem, né? Então aí também a gente conseguiu buscar a metragem exata para não ter que comprar tanta mais propriedade do vizinho, uma fatia maior. Por isso que eu falo, a gente fez o projeto e assim, aqui vai ser desse jeito. Então hoje o teu impeditivo de colocar um modal novo 200 por 18 seria a largura da tua propriedade, basicamente? Basicamente sim, apesar que eu acho 200 um pouco comprido demais. Eu acho um pouco comprido demais. Eu acho que a questão da ambiência até os 180 eu acho que fica show de bola. Entendi. Entendeu? Mas aumenta o número de fornos e etc. Aumenta a capacidade do forno, o número de placa e tudo mais. Mas eu acho que os 180 ainda... É o limite para você? Não é que é um limite para mim, é que hoje eu tenho esse pensamento, sou eu, Flávio, falando. Claro, a opinião é sua, né? Eu, Flávio, falando. É igual esses aviários aí, cheguei a escutar aviário de
24, 25 de largura. Isso aí eu tenho a minha plena convicção que não dá uma ambiência correta. Não dá uma Acho que ambiência. os vórtices de ventilação que acontece ali, áreas mortas dentro do aviário, eu acho que são muito grandes. Mas é basicamente a questão da propriedade. largura do pedágio. Nós começamos com 170 por 16. Hoje os aviários mais novos, do aviário 5 para baixo, são os 170 por 18. Perfeito. E assim, Flávio, você tem planos de construir mais aviários? Porque você começou, você tinha um plano de 18 aviários, mas você começou com 4 e você viu que deu viabilidade e foi seguindo, né? Sim. Basicamente é isso. Mas você tem plano de construir mais aviários? Não. Anderson, com certeza hoje não. Não. Com certeza hoje não. Eu acho que o cenário político econômico do Brasil não está favorável para isso. Tá, hoje, Futuramente não descarto a ideia. mesmo sabendo que o povo precisa comer de qualquer forma. Independente da política, nós precisamos comer o franguinho todo dia ali. Você acha que, e sempre cada vez mais, mesmo isso não é um motivador para você Eu acho que a mais? gente tem uma certa insegurança, entendeu? Uma certa insegurança. Que já saiu até apenas do cenário econômico, político, já está se tornando jurídico, já essa insegurança. Algumas últimas notícias aí que a gente andou recebendo. De ontem para hoje choveu muitas informações aí negativas, né? Mas assim, futuramente a gente não descarta não. Não descarta. Não Porque descarta. isso não descarta porque você acha ainda que é uma atividade, no teu caso, rentável. Com certeza é rentável. É? Pode ser um pouco melhor ainda, né? Mas ela é rentável, então você tem, mas se você tivesse 4 aviários, 2 aviários, seria rentável no seu entendimento também não? Eu acho que a questão do número de aviários te dilui uma série de custos de investimento. Isso aí É fato. é fato. E outra coisa que dilui é o teu poder de barganha na aquisição de insumos, de maquinário. Então isso aí te ajuda bastante. Até por isso que nós sempre falamos de números um pouco maiores de aviários, para viabilizar a implantação. Eu acho assim, quando tem um pequeno produtor que tem lá uma atividade X na sua propriedade, quer agregar valor, a própria família que vai tocar, nota 10, entendeu? Quando a pessoa já está aí com 4 aviários almejando expandir, é um bom negócio, né? Obviamente tem que tomar uma série de cuidados, por exemplo, juros e de financiamento, tem isso aí, que a taxa de juros inviabiliza muito fácil o processo. Entendi. Né? Basicamente. E me diz uma coisa, para encerrar então, Flávio, já que a agricultura é um bom negócio, na tua visão, né, hoje, se puder falar 1, 2 ou 3 dicas para o nosso pessoal que vai ver, está vendo esse vídeo aqui agora, vai ver depois, um conselho do Flávio, né, para aquele que está começando, para aquele que está na atividade, enfim, você deixar um recado final para o nosso pessoal. Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para dar conselho para alguém. Não, e uma dica, não é conselho, enfim. Só somos bebês começando a engatear, a gente só tem 6 anos de atividade. Igual eu estava falando para você anteriormente, não se ofenda quem tem dinossauros casca grossa aí com muito mais anos da atividade que pode dar um bom conselho, uma boa dica. Né? A gente está começando agora, com certeza muitos aí vão discordar de muita coisa que eu falei. Aqui a ideia, né, Flávio? Pode falar, a gente tem tantos números na cabeça, não é todo coisa com o computador, quer dizer, a gente fica um pouco doido. Eu acho assim, quem está na atividade e ainda não conseguiu achar o ponto de equilíbrio, não conseguiu firmar em bons resultados, e até quem pretende entrar, eu falo assim, nós, Granja Sagrada Família, tanto eu como meu pai, o pessoal que colabora aqui com a gente sabe, a gente sente na pele a necessidade de estar presente. Então, assim, tem que ter uma grande dedicação. Então, a primeira coisa, você no teu entendimento, você tem que viver a granja, você tem que estar todo dia nela. Viver, respirar, você tem que... mas você não tem paz? Nunca tenho. Graças a Deus, hoje eu tenho um grande parceiro que me ajuda na questão da produção, entendeu? Então assim, hoje eu consigo já ter um pouco mais de vida, vamos falar assim. Mas a dedicação sua é intensa. Mas a dedicação é intensa.
Hoje, apenas com o celular e com a internet, eu sei tudo que está acontecendo aqui dentro. Porque assim, cada aviário, cada granjeiro com seus 2 aviários, nós temos um grupo. Então assim, só de produção, hoje eu tenho 7 grupos. Mais o grupo do próximo granjeiro que vai começar a produtividade. Temos aí, eu tenho um grupo só com o pessoal da coordenação, que é junto com o técnico. Então assim, a gente consegue estar ligado, antenado. Não é porque de repente eu não respondi uma mensagem, um joinha, que eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho todas as planilhas ali, todas as fichas dos lotes, o pessoal passando para mim as informações, o AgriSolos conversando comigo, também passando mensagem do que está acontecendo também com os aviários. Eu tenho um sistema aqui dentro, eu tenho o sistema do Integra 1 da GT Foods. Então assim, você tem informação e presença. Então assim, não preciso estar em loco aqui para saber o que está acontecendo. Perfeito. Eu estou em Maringá, a nossa propriedade está em Alto Paraná. Eu estou em Maringá, eu sei o que está acontecendo aqui em Alto Paraná. A informação chega. Então a dedicação é plena. Outra coisa que tem que ter é controle. Você tem que ter a parte administrativa na ponta da caneta. Entendeu? Você tem que ter a parte administrativa, buscando sempre a melhor parceria, as boas parcerias, cultivar ela. Sim. Que a boa parceria te traz, às vezes, mais resultado do que uma parceria mais barata. Tá? Não é que você tem uma parceria que tem um preço mais elevado, não traz resultado, porque aquela parceria que te traz informação de um outro parceiro, de uma outra solução, entendeu? Assim, sempre você está aprendendo com esse pessoal. Nós lá atrás a gente viu que a ausência leva a um alto custo, entendeu? E uma baixa produção, uma baixa produtividade. É aquela máxima que é o olho do dono que engorda o frango, então? Literalmente. Isso aí colabora bastante. A gente aprendeu lá atrás, quando nós víamos construção dos aviários, eu comentei com você, o produtor chegou e falou assim para a empreiteira lá, né? Ó, tá aqui a chave, eu quero que você faça o aviário para mim, daqui tanto tempo, quando estiver pronto eu volto. A construção ficou péssima, o cara hoje não tem bom resultado, porque o cara não tem ambiência, o alto custo de manutenção dele explodiu a estratosfera, então assim, o cara tem que estar presente. Né? Tem que estar presente. Maravilha. Bom, Flávio, eu queria te agradecer aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara bem ocupado, né? Mas a gente tinha que compartilhar, né, o seu case aí com o pessoal, né? E eu te agradeço por isso. E assim, né, pessoal, uma coisa que fica clara nesses 3 primeiros FrangoCast aí, nessa quase que brincadeira que a gente está fazendo aí, mas obviamente trocando ideias com o produtor, uma coisa em comum entre eles 3 até o momento, tá? Presença. Os 3 que eu conversei até o momento bateram muito nessa tecla, estar presente, né? Não sei se só isso é o motivador ou o causador do sucesso deles, mas é um item que eu mais escuto até o momento, tá? Flávio, muito obrigado. Me dispõe, estamos aí abertos. No que tiver nosso alcance está ajudando. Peço desculpa para todo mundo aí se a gente falou alguma asneira, alguma coisa errada. Não, é a sua opinião, né, Flávio? Às vezes, alguma dica sua, nem tudo a pessoa vai concordar, mas algum detalhezinho pode pegar ali para ele, né? Não tem como ser diferente, porque nós estamos produzindo alimento. Né? Alimento para o mundo. Eu tenho um slogan aqui que eu até roubei do meu pai lá atrás, quando ele trabalhava na cooperativa. Nós produzimos alimento para o mundo. Então, você tem que ter respeito por aquilo que você está fazendo, por aquele produto que você está fazendo, aquele alimento que você está fazendo, de certa forma um carinho. Nós temos um carinho muito grande pela nossa estrutura, porque aqui eu e o pai, nós plantamos cada pezinho do Sansão que faz parte do Dia Verde, plantamos grama, fincamos poste, entendeu? Hoje a mão está lisa, mas a mão já foi bem cascuda. Então a gente tem isso com muito amor e muito carinho. O projeto é dedicação total, você tem que estar presente. Acho que isso ajuda a gente a ter um pequeno diferencial. Maravilha, pessoal. Então nós encerramos por aqui, né, o nosso FrangoCast número 3. Na segunda-feira, não na quarta, tá, pessoal? A gente está querendo fazer isso todas as quartas, mas especialmente na próxima semana, o nosso FrangoCast vai ser na segunda-feira e vai ser com o Marcos Briganó, que é um cara, né, palestrante, que manja muito de manejo, tá? Então, não deixe de participar na segunda-feira, que vai ter bastante dica de manejo lá.
Tá bom, pessoal? Muito obrigado a vocês também que estão aí nos acompanhando e até a próxima. Fechou? Obrigado, não. Tamo junto. Deixa eu parar aqui. Agora que você vai entrevistar o Marlon? O Marlon vai ser agora. Falei muita coisa errada, seu Marlon? Tá legal, cara.